Como eu disse, parte dos livros que estão disponíveis dentro da Iônica já trazem ali a sequência didática. Quando o professor ele clica em planejador, a sequência didática é exibida aqui. No meu caso, como o meu material ainda não tem a sequência didática dentro do ambiente, então eu tenho que, aqui no sinalzinho de mais, adicionar uma sequência didática. Cliquei em adicionar a sequência didática, vou dar um nome aqui para essa minha sequência didática, que pode ser o meu primeiro bimestre, tá certo? Eu posso adicionar aqui, um exemplo, 20 aulas nesse meu primeiro bimestre. Sessão é uma espécie de organizador dessa minha sequência didática, tá? Ou, por exemplo, minha sequência didática pode se chamar capítulo 1. É o número de aulas que eu vou trabalhar com os meus estudantes ali no capítulo 1. Vou reduzir esse número aqui, 10 aulas, tá? Aí eu tenho uma seção chamada primeiro bimestre, onde vai ficar organizada essa minha sequência didática. Temas. Eu tenho esses componentes aqui que estão disponíveis, que eu posso adicionar, tá bom? Aqui nos meus temas, História da Arte, eu posso, por exemplo, adicionar tudo isso aqui aos meus temas, tá certo? E aqui em Objetivos da Aprendizagem eu tenho à disposição aqui BNCC, eu posso adicionar isso aqui, ó, BNCC para Educação Infantil e Fundamental. Eu posso utilizar todos esses códigos aqui, todas essas referências aqui eu posso utilizar na criação da minha sequência didática. E no caso de ensino médio, tá? Eu tenho o Enem que eu posso adicionar. Como é opcional, eu vou pular essa parte, vou clicar aqui em salvar e vou criar minha sequência didática. Vou voltar aqui em planejador, eu tenho minha sequência didática pronta. Eu vou criar aqui apenas uma sessão para mostrar que ela é apenas um organizador. Vou deixar aqui primeiro bimestre, tá? E vou adicionar. Cliquei em adicionar. Deixa eu dar um refresh aqui na minha página. Então eu tenho aqui, ó, minha sequência didática, vou arrastar e vou deixar dentro dessa minha sessão chamada primeiro bimestre. Então eu posso criar outras sessões e adicionar dentro dela outras sequências didáticas. Então só para retomarmos, onde o professor ele cria suas atividades, ter acesso ao banco de questões, criou um curso, vem aqui em planejador, se porventura já tiver aqui a sequência didática, o professor ele vai clicar na sequência didática. Tá? Se ele não tiver, ele vai criar a sua sequência didática no botãozinho de mais. Ele clica aqui em sequência didática, vai abrir a sequência didática dele. No sinalzinho de mais aqui, o professor tem o quê? Nova sessão, que é uma espécie de um outro organizador dentro da sequência didática. Então o professor ele clica aqui em nova sessão. Eu posso criar uma sessão chamada provas. Tá? Eu posso criar uma outra sessão chamada conteúdos. Eu tenho duas seções aqui, provas e conteúdos. E aqui no meu sinal de mais eu tenho o quê? Nova avaliação, atividade do meu banco de questões, do banco de questões da FTD, do banco de questões da Iônica. Então eu clico aqui, ele vai carregar para mim o que? O meu banco de questões, que atualmente conta com 51.487 questões. Tá? 51.487 perguntas. Esse é o número atual do meu banco de questões aqui, tá certo? Bom, eu tenho aqui filtros de pesquisa, onde eu posso aplicar todos esses filtros e colocar uma palavra-chave para ter um resultado mais enxuto das questões que eu quero trabalhar, tá? Então, eu tenho aqui um filtro de etapa da educação básica, eu tenho filtros aqui do ano e série, eu tenho os tópicos, que são aqueles componentes do qual eu posso trabalhar, e eu tenho meus objetivos da aprendizagem aqui, que eu posso adicionar também como um filtro de pesquisa para pesquisar minhas questões. Dica, pessoal, quanto mais filtros vocês adicionarem, menor o resultado aqui no banco de questões. Ou seja, cuidado com a quantidade de filtros que vocês vão utilizar aqui na pesquisa, tá certo? Então, quanto mais filtros eu utilizo, menor o meu resultado, ou talvez nenhuma questão possa vir, tá bom? Então, cuidado aqui com a quantidade de filtros que vocês vão utilizar, tá certo? Então, eu posso colocar aqui uma palavra-chave, por exemplo,
Vamos ver se eu encontro aqui barroco, na questão de artes aqui. Barroco. Ele trouxe aqui para mim 16, mas deixa eu ver se ele, chegando até a última página aqui, se ele vai carregando mais questões. Então, são todas essas questões que ele trouxe aqui no meu resultado, um total de 18 questões, tá certo? Se eu clicar em pré-visualização, parte dessas questões elas serão exibidas para mim. Então, ela possibilita que, clicando aqui em pré-visualização, possibilita que eu faça a leitura dessas questões antes de selecioná-las. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar essa questão, clicando no sinalzinho de mais. Clico no sinalzinho de mais e vou selecionando nessa questão. Ele vai numerando aqui para mim quantas eu já selecionei, tá certo? O professor faz a leitura, gostou, ele clica aqui no sinalzinho de mais. Selecionei 4 questões do meu banco, clico em continuar. E aqui o que ele vai trazer para mim? A minha prova, o meu teste que está quase ali montado. Então, como que está esquematizado? Eu tenho aqui o título da minha avaliação, eu posso colocar aqui como simulado, tá certo? Aqui eu tenho um enunciado, uma descrição desse meu teste que eu vou compartilhar com os meus alunos, com os meus estudantes. Atribuir pontos. Aqui eu posso atribuir quantos pontos valem essa atividade. Tempo de realização. No caso de uma prova online, eu consigo aqui determinar quanto tempo o meu estudante tem para efetuar esse teste, tá certo? Eu tenho aqui as 4 questões que eu selecionei dentro do meu banco de questões, tá certo? Eu posso ainda continuar fazendo uma pesquisa de novas questões dentro do meu banco de questões, mas eu também posso criar uma nova questão. Quando eu clico em criar uma nova questão, eu tenho as opções de múltipla escolha, preencha os espaços, classificação e escrita, tá certo? Eu vou pegar aqui uma questão de múltipla escolha. Então, múltipla escolha, ele vai ter aqui o título. Então, quando eu clico aqui em título e eu vou digitar, então, vou colocar aqui o enunciado, assista o vídeo, escolha. Eu posso ainda formatar esse meu texto com essas opções aqui. Eu tenho o alinhamento, lista, tá? Posso adicionar um link, mas é interessante aqui no desenvolvimento. Vou mostrar essas opções aqui. Vou desenvolver a minha pergunta aqui. Vou apagar aqui esse meu texto, certo? Apaguei. E aqui no desenvolvimento da minha pergunta eu posso inserir um link, eu posso inserir uma imagem que eu já tenho salva dentro do meu computador ou algum outro repositório. Eu tenho a opção aqui de tabela, inserir uma tabela. E eu tenho também aqui exibir código. O que é esse código aqui? Se eu vier aqui, por exemplo, no YouTube, eu já tenho um vídeo aqui no YouTube, né? É só atenção, essa ferramenta aqui é bem interessante. Ele permite que eu coloque o código da página dentro da minha prova. E o que isso é legal? Aqui em compartilhar, tá vendo aquele mesmo símbolo aqui, ó, incorporar. Então eu clico aqui em incorporar, ele vai trazer para mim o código aqui, ó, desse meu vídeo, certo? Eu vou copiar este código, eu volto lá na minha prova e eu vou clicar aqui, ó, na exibição de código. Aí eu vou colar esse código dentro da minha página, dentro desse meu desenvolvimento da minha questão, vou dar um clique aqui fora e ele vai trazer aquele vídeo do YouTube para dentro do meu teste, dentro daquela minha questão que eu estou criando. Certo? Então eu tenho aqui um vídeo. Então, ao invés de colocar o link, para o link me direcionar para uma outra página, eu posso trazer apenas aquele vídeo, aquele arquivo para dentro da minha questão aqui. Então, o professor ele pode já aqui definir qual que é a resposta correta. No caso de uma prova que está sendo aplicada online, o professor ele pode misturar as respostas, ou seja, cada estudante terá ali sua visualização das respostas, uma ordem diferente da outra para cada aluno, tá? Ele pode excluir aqui a quantidade de alternativas. Pronto, criei minha questão, vou clicar em salvar. Esperar ele carregar aqui minha página. Bom, tenho aqui 5 questões, então vou mudar aqui quantos pontos valem esse meu teste no total. Aqui nessa linha aqui, eu consigo definir quantos pontos valem cada questão.
Então, vou definir aqui 2 pontos para cada uma delas. Certo? 2 pontos para cada um. Outro ponto interessante, eu peguei uma questão lá do meu banco de questões. Eu posso alterar alguma coisa daquela minha questão, mesmo sendo do banco? Pode. Se eu vier aqui nesse meu lápis, eu consigo editar aquela questão, mesmo sendo uma questão do meu banco de questões, tá? Então eu posso, por exemplo, mudar alguma coisa aqui no meu texto, por exemplo, se eu vou colocar mais um ponto aqui, ó, vou clicar aqui no meu texto, vou aumentar 2 pontos aqui e vou clicar em salvar. Dica, professores, eu sei que grande parte, a maioria sabe disso, mas apenas uma dica que vale ressaltar. Fez qualquer alteração aqui numa questão que veio lá do banco de questões, coloca aqui embaixo, ó, adaptado por, coloca o nomezinho aí, porque é uma questão que é do banco de questões, essas questões foram elaboradas por alguém, então a partir do momento que você fez uma alteração na questão, mesmo sendo uma questão do banco, vale colocar adaptado por uma questão aí de direitos autorais, tá certo? Então, adaptado por, cliquei em salvar. A minha questão que veio do banco que eu adaptei, a versão original continua no meu banco de questões, e aquela versão que eu adaptei, ela ela entra num banco de questões meu, no repositório do professor, que daqui a pouquinho eu exibo para vocês onde fica localizado, tá certo? Então, eu editei aquela minha questão, venho aqui e coloco a pontuação novamente, tá certo? Tenho minha prova aqui já montada, eu posso reordenar essas questões aqui, segurando uma questão e arrastando, tá certo? Posso pré-visualizar essa minha questão, essa minha prova. Posso pré-visualizar. E aqui, falando aí numa questão presencial, eu posso baixar essa prova, continuar editando ela num Word, tá certo? E depois imprimir e distribuir para os meus estudantes. Mas o curso ele permite que essa prova seja aplicada online, né? Uma vez que eu posso determinar aqui o tempo de realização, eu clico aqui em publicar. Cliquei em publicar, ele vai carregar esse meu teste, e esse meu teste ele ficará salvo dentro da minha sequência didática. Eu vou esperar ele carregar aqui um pouquinho. Eu tenho o meu teste aqui, o meu simulado prontinho aqui. Esse teste ele ainda não está disponível no mural do estudante, não está disponível no mural do aluno, tá? Então, o que o professor ele vai fazer? Ele vai aqui, ó, editar publicação. 3 pontinhos, ele edita a publicação, tá certo? Ele vai carregar aqui o editor dessa publicação. E aqui o professor escolhe os alunos com quem ele quer compartilhar esse teste, tá certo? Aqui, seção, lembra que eu criei uma seção chamada provas e outra seção chamada conteúdos? Eu vou colocar dentro de uma seção chamada provas. Data de entrega, eu vou deixar aqui o dia 31. Horário da entrega, vou colocar aqui às 18 horas, tá certo? Nome, descrição, que é opcional. Aqui eu tenho conteúdo avaliável está ativado e se eu clicar em adicionar, esse meu teste ele vai diretamente para o meu estudante, lá no mural do meu estudante, vai ficar disponível para ele lá. Mas aqui nessa setinha eu consigo ainda, eu tenho a opção de adicionar, que vai mandar esse teste diretamente para o mural. Se eu clicar em agendar, eu tenho a possibilidade de definir uma data e hora que estará disponível esse teste para o meu estudante. E eu posso apenas salvar como rascunho. Quando eu salvo como rascunho, esse teste fica dentro da minha sequência didática e eu não publico para ninguém, tá? Então, mas como eu estou falando aqui numa situação que eu quero aplicar online, eu vou clicar em adicionar. Uma vez que eu clico em adicionar, se eu vier aqui no meu mural, eu já tenho um teste que eu criei aqui, tá certo? Então o teste fica aqui no meu mural. O mural, pessoal, ele funciona como um mural ali, um feed de notícias de uma rede social, tá certo? Então conforme o professor vai postando as suas coisas aqui, vai sendo ordenado ali por data, tá certo? Então o aluno, por sua vez, ele vem aqui no curso. Deixa eu ver se eu encontro esse meu curso aqui de artes aqui, pessoal. Tem bastante curso aqui desse estudante. Deixa eu dar um refresh aqui na minha página. Aqui, ó, nono ano A de artes. Então o aluno ele vem aqui, carregou, o aluno ele vê aqui uma prova disponível para ele, tá certo? Então o aluno ele clica aqui,
Tem atividade, então tem aqui, ó, quanto tempo, né, o temporizador, e o aluno ele pode aqui iniciar o teste, tá? Mas daqui a pouquinho eu faço isso. Então eu volto aqui no meu curso, vou mostrar uma outra possibilidade. Então o curso permite que eu adicione através dos comentários. Primeira opção, tenho o meu curso pronto, aqui na parte aqui de comentários eu posso já compartilhar aqui arquivos e links diretamente no comentário ali do meu mural. E dentro de planejador, o professor clicando na sequência didática e no sinalzinho de mais, ele pode criar uma nova avaliação e atividade do banco de questões e aplicar online. Além disso, lembra que eu falei que o curso permite que o professor crie ali um curso onde ele vai alimentar com seus materiais. Onde que o professor faz isso? Sinalzinho de mais dentro da sequência didática, sinalzinho de mais, novo conteúdo ou link. Aqui vai carregar essa tela aqui e o professor ele tem aqui, criados por mim. Lembra daquela questão que eu alterei, que peguei lá do meu banco de questões, eu fiz a minha adaptação? Toda questão que eu faço uma adaptação, toda questão que eu crio e todo teste que eu crio, fica tudo aqui dentro nessa aba chamada Criados por mim. É do professor, é um repositório do professor. Tudo aquilo que o professor criou, ele fica salvo aqui, ó, Criados por mim, que permite que o professor possa selecionar aqui e compartilhar novamente com seus alunos ou com outros alunos de outras turmas, tá certo? Se ele clicar aqui em Criados pela Ionica, ó, ele vai trazer ali todos os objetos educacionais digitais que são referentes ao livro que ele selecionou, tá certo? Que são os nossos OEDs, que ficam lá em recursos, lá na biblioteca, vai vir tudo para cá. Mas eu estou falando de um professor que quer adicionar os seus próprios recursos, então ele vem aqui em criar novo conteúdo, tá certo? Criar novo conteúdo, o professor escolhe com quem ele quer selecionar, ou com quem ele quer compartilhar. Seção, eu tenho uma seção chamada conteúdos, então vou deixar dentro de conteúdos. Data de entrega, eu vou colocar aqui dia 31. O horário da entrega, eu vou colocar às 15 horas, tá certo? Nome, link para estudos, para estudo. Descrição, a descrição opcional. Certo? O professor ele pode aqui inserir um link. Eu vou pegar esse mesmo link aqui que nós trabalhamos aqui agora há pouco. O professor ele pode colocar um link aqui, pode salvar. E o mesmo processo que eu fiz com a prova. Se o professor clicar aqui em adicionar, vai direto para o mural do aluno, do estudante. Aqui na setinha ele pode adicionar, agendar aí quando eu determino a data e horário em que estarão disponíveis esses conteúdos, tá? E salvar como rascunho. Aqui nessa opção que eu selecionei aqui um link, eu vou apagar aqui e voltar. Aqui o professor ele pode anexar arquivos do seu computador, as suas apresentações, os seus arquivos de áudio, tudo aquilo todos os materiais dele que ele salva no computador dele, no HD externo ou no pendrive, ele pode anexar aqui. E aqui na opção de link, ele pode anexar links de vídeos, que foi o que eu fiz ainda há pouco. Ele pode anexar links de artigos que estão na web, notícias. Isso aqui é ilimitado, são ilimitadas as possibilidades de trabalho aqui dentro de conteúdo ou link, tá? Dentro do curso, as possibilidades de trabalho são infinitas, tá? Essa semana ainda nós teremos outros webinars que vão ali explorar um pouco mais das possibilidades de uso dos cursos e tudo aquilo que nós podemos fazer sobre o curso. Então, esse é apenas um exemplo que eu estou dando aqui, pegar um link do YouTube e compartilhar com seus alunos, tá? É apenas uma das opções, das diversas opções que nós temos de trabalho aqui dentro do curso. Então, essa semana nós teremos mais webinars que vão tratar mais a fundo dessas opções, tá certo? Conteúdo avaliável, sim. Vale quantos pontos esse conteúdo? Valem aí 4 pontos. Privado, esse conteúdo fica apenas para o professor. O professor clicou em adicionar, vai direto para o mural do estudante, tá? Só esperar carregar aqui. O professor vem aqui no mural, ele tem um link para estudo que ele compartilhou e ele tem um simulado que ele também fez para o estudante. O estudante tem a mesma visualização na mesma ordem, tá? Eric, qual a diferença entre o professor vir aqui no mural, criar uma atividade a partir aqui do mural, um link, um anexo que compartilha com seus alunos, uma prova que ele pegou
ali no Forms, o professor ele criou uma prova no Forms, pegou o link, já compartilhou aqui diretamente no mural, na área de comentários. Qual a diferença entre já compartilhar as atividades com o seu estudante diretamente aqui nessa área de comentários dentro do mural e entre planejador? Qual a diferença? Tudo aquilo que eu faço dentro do meu planejador, aqui eu cliquei 3 vezes ali no link para estudo, ele carregou 3 vezes a mais aqui, depois eu consigo excluir aqui essa minha, vem aqui em editar, eu consigo, ó, é interessante, eu consigo editar esse meu conteúdo e depois eu consigo excluir, mas só para não perder aqui tudo aquilo que eu crio dentro do planejador, meus testes, minhas questões do banco de questões, tudo aquilo que eu vou criando dentro de planejador, ele vai aparecer aqui ó, em notas, tá? Esperar carregar aqui. Quando eu clico em notas, ele vai listar para mim todos os meus estudantes, todos os trabalhos que eu fiz e que eu lancei com os meus alunos. Então, o que eu faço dentro do planejador aparece aqui em notas, tá? E aquilo que eu lanço dentro do mural, ele fica somente no mural. Então, o professor ele tem que fazer ali, o que ele lançou no mural, ele tem que fazer um acompanhamento mais assíduo ali, analisando tudo que o aluno respondeu. Tá certo? Então, quando eu venho em notas, eu tenho aqui a lista dos meus alunos, dos meus estudantes, eu tenho aqui todas as atividades que eu compartilhei com eles, tá certo? Então, eu tenho aqui um link para estudo, eu tenho aqui o link para estudo, meu simulado, que eu criei, que foi a primeira prova que eu fiz, tá certo? Eu vou fazer aqui, ó, eu enquanto aluno, vou aqui no meu perfil do meu aluno, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse meu teste, só para vocês verem como funciona a questão da correção de provas, tá? O estudante ele clica aqui em iniciar teste, o estudante, ele vai iniciar o teste aqui. Então o estudante ele vai ler a prova, eu vou responder aqui de qualquer maneira, tá pessoal? Vou selecionar aqui, o estudante ele faz o teste dele, selecionou aqui, respondeu, ele tem essas 3 opções aqui, ó, o vídeo que nós trouxemos ali do YouTube copiando o código, tá? Então o aluno ele vai assistir esse vídeo. O aluno ele pode ainda fazer um comentário que vai para o professor e adiciona esse comentário. O estudante, quando ele responde aqui todas essas questões, respondeu, finalizou a prova, o que ele vai fazer? Ele ainda tem um comentário privado com o estudante, com o professor, ele vai marcar essa prova como concluída. Marcou como concluída, onde que o professor vai visualizar isto? Só esperar salvar aqui. Pronto, marcou como concluída. O estudante já fez a prova dele, ele vem aqui em notas, ele consegue visualizar a nota dele aqui, tá? Só vir aqui, ó. Agora no perfil do professor, vou atualizar aqui. Então tem um estudante que já fez aqui uma prova, certo? Onde que o professor corrige isso? Ele vem aqui na prova que ele quer corrigir, no caso o simulado. Clicou no simulado, vai carregar esse simulado para ele. Clica em abrir conteúdo. Perdão, deixa eu voltar aqui. Carregou a prova aqui, certo? Quando ele vem em trabalho, o que ele tem aqui? Do lado esquerdo, 7 alunos não começaram essa prova ainda. Apenas um aluno fez essa prova e está pendente da minha correção. Então, vou clicar aqui, seleciono esse meu estudante, ele vai trazer o que para mim? A resposta desse meu aluno. Então, eu tenho aqui, ó, ver solução e vejo a resposta do meu estudante. Novamente, ver solução e eu tenho a resposta do meu estudante. Certo? O professor fez a análise da prova dele, tá? O professor ele tem uma opção de clicar aqui, ó, mensagem privada. Ele seleciona esses estudantes aqui, pode ser todos os estudantes ou apenas um deles, tá? E aqui na mensagem privada, ele pode adicionar aqui a mensagem para o estudante. Vai uma mensagem individual para cada estudante, tá certo? O professor ele fez a sua análise aqui, selecionou o nome do aluno, coloca aqui a nota, certo?
tirou 2 nessa prova que valia 10, ele tem aqui o tempo que o aluno ainda tinha disponível para responder a prova, ele clica em correto. Uma mensagem que é opcional, enviou. Então o estudante ele vai ali na prova dele, vou carregar aqui novamente, notas. O estudante ele tem aqui o resultado do simulado dele, ele tirou 2 numa prova que valeria 10 pontos, nota média 20%, tá certo? Então, tudo aquilo que o professor ele vai criando dentro do planejador aparece aqui em notas. Então ele consegue fazer a correção, ele consegue dar aqueles feedbacks aqui dentro desse campo notas. E o que é interessante também, deixa eu só voltar aqui no perfil do professor, tá? Então o que é interessante aqui, que em notas o professor depois, no final do bimestre ali, ele pode imprimir esse relatório que vai trazer o nome de todos os estudantes e vai trazer a porcentagem de aproveitamento de cada atividade também, tá certo? Então, meus amigos, o curso ele permite que o professor ele crie atividades e compartilhe com seus estudantes através do mural. O curso ele permite que o professor ele crie provas, crie testes a partir do banco de questões, ou ele cria suas próprias questões e compartilha com os estudantes. Ele permite que o professor crie ali atividades, conteúdos e links do seu banco de dados, ali, o professor que tem as suas questões, que tem as suas provas e quer compartilhar com seus estudantes, o curso permite isso também. Como eu disse, essa semana nós teremos ainda outros webinários que vão ali destacar outras possibilidades de uso dentro do curso. Então, é uma ferramenta muito poderosa para quem quer trabalhar ali com a sua turma, com a sua classe ali, num ambiente digital de aprendizagem, tá certo? Outro ponto interessante que eu gostaria de mostrar, no caso de agenda, aqui na agenda, cada curso que o professor cria, aqui, só rapidamente, que vou deixar aqui por mês, cada curso que o professor cria uma agenda para cada curso que ele vai criando. Então, por exemplo, aqui na agenda do nono ano A de arte, tem aqui todas as atividades que o professor criou, tá? Tudo aquilo que o professor criou vai aparecer aqui para o estudante dentro da agenda, tá bom? Então, quando o estudante clica nessa atividade, ele será direcionado para a tarefa, tá bom? Só para mostrar também essa outra funcionalidade aqui dentro do curso, tá certo? Então, meus amigos, minhas amigas, esse é o curso, então, onde o professor tem acesso ao banco de questões, onde o professor ele pode criar as suas atividades e compartilhar com seus estudantes dentro do curso. Basta apenas o professor criar um curso. Como eu disse, é livre essa questão de criação de curso. O professor ele cria um curso para cada turma com o componente curricular.